Olá, seja bem-vindo ao LFP Notícias, o seu canal de notícias jurídicas da semana. Após a vinheta. Seja bem-vindo ao LFP Notícias, o seu canal de notícias jurídicas da semana. Superior Tribunal de Justiça extingue processo que condena casal de Santa Catarina a pagar dano moral coletivo por tentar realizar adoção à brasileira. A adoção à brasileira é aquela adoção sem obediência às formalidades legais, sem estudo social, sem participar da fila de adoção. A adoção à brasileira, como se dizia antigamente, é o pegar para criar como se fosse seu filho. A adoção à brasileira, ela acaba sendo uma maneira de burlar a lei para adotar uma criança e uma maneira de também fazer uma adoção sem a análise de critérios. Critérios como o estudo psicológico, o estudo social e tudo mais. Bom, o STJ entendeu que não há um dano moral coletivo. O casal que fez a adoção à brasileira, ele não afetou patrimonialmente a coletividade. Eu até entendo que uma adoção, ela deve preservar sempre o melhor interesse da criança. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar que existem filas de crianças esperando para serem adotadas. Então, a adoção à brasileira, embora não seja o ideal, embora não seja o correto, embora não seja o lícito, é uma maneira de não deixar uma criança desamparada. E, francamente, dano moral coletivo trouxe mais benefícios à criança do que um dano à coletividade. Aliás, o STJ entendeu que dano patrimonial à coletividade não teve nenhum dano significativo. No portal Migalhas, tivemos a publicação de uma decisão muito interessante do Tribunal Superior do Trabalho. Ele validou a rescisão indireta de técnica por salário inferior aos colegas. A ratio, a decisão, ela tem um ponto muito importante. Ou seja, seriam técnicas de enfermagem, técnicas farmacêuticas, pessoas com curso técnico profissionalizante, não curso superior. Por isso, na notícia, fala de rescisão indireta de técnica. Bom, o que nós temos aqui é uma necessidade pelo TST de uma equiparação salarial para pessoas que exercem a mesmíssima função. É muito importante essa decisão, porque ela já é um passo para a equiparação salarial, por exemplo, de pessoas de sexos diferentes, de orientação sexual diferente, de cor da pele diferente. Então, sempre se trabalhou a ideia da discriminação, só que agora se deu um passo adiante. Foi considerada a rescisão do contrato de trabalho de forma indireta por não obedecer o critério da equiparação salarial. Muito importante. Também no portal Migalhas saiu uma decisão, foi noticiada uma decisão de Santa Catarina, de primeiro grau, Poder de Santa Catarina, sobre o bloqueio, a suspensão de um passaporte de uma devedora. Nós temos já há muitos anos, na jurisprudência brasileira, o entendimento de que as medidas coercitivas atípicas, bloqueio de passaporte, bloqueio de CNH, bloqueio de cartão de crédito, elas, por si só, elas não configuram uma violação a direito constitucional, devendo o juiz analisar caso a caso. Nesse caso foi muito interessante, porque a pessoa ficou devendo no Brasil, a pessoa não pagou as suas dívidas, foi executada e se mudou para a Itália. Pois muito bem, ela está na Itália com passaporte brasileiro. O que acontece agora? Foi violado o direito de ir e vir? Não necessariamente. O que acontece agora é uma medida coercitiva, é uma pressão. Ou seja, se você mora em outro país com o passaporte brasileiro suspenso, você passa a ser um imigrante ilegal, não importa o visto que você tenha. Você pode, inclusive, ser extraditado de volta para o Brasil.
É uma medida coercitiva, é uma maneira de fazer pressão que me parece bem eficiente. Ultimamente, os juízes têm rejeitado, pelo menos na minha experiência profissional da advocacia, têm rejeitado medidas coercitivas desse tipo sob a argumentação de que não são aptas a produzir o resultado. Qual é o resultado? Ora, que o devedor ele cumpra a tutela específica do título, que pague a obrigação certa líquida e exigível. Pois eu fiquei curioso em relação a isso. Vamos acompanhar o caso para saber se essa suspensão de passaporte vai fazer com que a devedora pague e honre suas dívidas. No Departamento de Notícias do Superior Tribunal de Justiça saiu uma decisão também essa semana sobre seguro. Vejam, morte simultânea de segurado e herdeira não afasta direito dos filhos dela, da herdeira, à divisão. O caso foi assim: o segurado tinha um seguro de vida sem especificar o beneficiário. Ele não dizia quem era o beneficiário do seguro caso ele morresse. Bom, ele não tinha herdeiros necessários, não tinha filhos, não tinha ascendentes vivos, a única pessoa da família era a irmã. Então, presume-se que seria a única beneficiária. O problema é que os dois foram comorientes, morreram ao mesmo tempo. E agora, o que acontece com a indenização do seguro de vida? Ela vai para quem? Pois o STJ entendeu que vai para os filhos dessa irmã, falecida também, que seria a única herdeira do segurado e, por isso, a beneficiária. O Superior Tribunal de Justiça também publicou o entendimento de que, no caso de inseminação de casal, de mulher, que compõe um casal homoafetivo, o registro da criança, no registro da criança deverá constar a dupla maternidade, a mãe biológica e a mãe não biológica, que compõem um casal homoafetivo, deverão constar na certidão de nascimento da criança, ambas como mães. E a nossa última notícia do dia: idade avançada de testemunha permite prova antecipada mesmo antes da citação. Tem dois pontos aqui. Primeiro, nós temos no 381 do CPC a ação de produção antecipada de provas. É uma ação de natureza processual e não é disso que a decisão trata. A decisão trata da produção antecipada da prova no processo principal. Antes mesmo da citação do réu, o juiz já pode, liminarmente, ao despachar a inicial, deferir a oitiva antecipada da testemunha idosa, aplicando o mesmo princípio da ação de produção antecipada de prova do artigo 381. Qual é o princípio? O risco. O risco de que a prova se perca, ou que a prova se torne inútil, ou até mesmo que a prova se torne impossível. E essas foram as notícias jurídicas da semana da LFP Notícias. Se você gostou desse conteúdo, comente aqui, gostei, ou ainda, esqueceram uma notícia, notícia X, notícia Y, são muitas notícias na semana, e talvez alguma relevante tenha sido deixada de lado. Curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e muito obrigado.